Neste vídeo, vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário MCCI11 para a gente ver se ele está valendo a pena. Vamos aqui então direto ao ponto, porque eu não gosto de ficar enrolando. E se você gosta de conteúdos assim que vão mais direto ao ponto, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Olha só, vamos falar do fundo imobiliário MCCI11, que é um fundo de recebíveis, ou seja, é um fundo de papel, ele investe em CRIs. Atualmente ele está com dividend yield de 11,96%, um bom dividend yield, quase 1% ao mês, e atualmente ele está sendo negociado a R$ 94,83. Se a gente compara o seu valor atual com o seu valor patrimonial de R$ 95,65, a gente vê que ele está com um pequeno desconto frente ao seu valor patrimonial, aproximadamente 1% de desconto. E olha só, aqui eu coloquei para comparar a performance do fundo imobiliário versus o IFIX, principalmente de fundos imobiliários, versus o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, versus o CDI, que segue bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. E eu coloquei desde o início do fundo imobiliário, e perceba aqui embaixo, ele vem perdendo para o CDI, afinal o CDI subiu muito, então isso aqui é super normal atualmente, e ele está lutando aqui agora para superar o IPCA. Então, na minha opinião, apesar de tudo isso, esse fundo aqui vem tendo uma boa rentabilidade. Ah, Matheus, mas ele está perdendo para a CDI. Cara, o CDI saiu de 1,9% em 2020 para mais de 13% um tempo atrás. Então, é super normal disso aqui de acontecer. Mas a gente vê aí que a expectativa do mercado é uma taxa Selic menor, é um CDI menor. Então, esse fundo aqui deve se recuperar e ultrapassar aí esses índices. Então, na minha opinião, ele possui uma boa rentabilidade, ao menos até esse momento. Olhando agora algumas características gerais do fundo, temos aqui que ele teve seu início em 2019, está aí no mercado então há aproximadamente 4 anos, ele possui uma excelente liquidez, mais de 3 milhões de forma diária e mais de 75 milhões de forma mensal, afinal esse fundo aqui possui mais de 100 mil cotistas, então tem muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota, e esse fundo nem é tão pequeno assim, olha só, ele possui um patrimônio líquido de mais de 1,5 bilhão de reais, então já é um fundo bilionário. Ele é para investidores em geral, a gestão está com a Mauá e a administração está com o BTG Pactual. Não sei por que eles não colocaram aqui no relatório gerencial, tive que pesquisar em outras fontes, mas enfim, temos aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário e uma taxa de administração de 0,20% ao ano também sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Eu prefiro sempre em cima do valor a mercado, mas tá de boa, são taxas razoáveis. Mas olha só, esse fundo ele possui taxa de performance 20% do QCD, 100% do CDI. Aqui o gestor tá de sacanagem, né? A gente tem atualmente CDB rendendo 120%, 130% do CDI. Então até mesmo vários investimentos seguros de renda fixa estão rendendo mais do que 100% do CDI. Cara, isso aqui na minha opinião é um absurdo. Quer dizer que essa taxa, na minha opinião, é extremamente salgada e corrói muito a rentabilidade aqui do fundo. Você sabe que eu não sou muito chegado em taxa de performance, se você já me acompanha. Ainda mais quando a gente olha o principal indexador do fundo imobiliário. Eu vou até aumentar aqui para você ver, mais na calma. Olha só, o principal indexador do fundo é o IPCA, e atualmente ele possui uma carteira de crédito rendendo aproximadamente o IPCA mais 7,4%. Ou seja, a gente vê aqui um descasamento. A taxa de performance é em cima do CDI, só que a maioria do fundo não está indexada ao CDI. A maioria do fundo está indexada ao IPCA, mais uma taxa média de 7% ao ano. Então, o fundo imobiliário tem uma taxa de performance, na minha opinião, bem salgada, está descasada com os principais indexadores aí do fundo. Mas olhando a carteira dele, a gente vê o seguinte, olha só, ele possui 83% em CRI, até porque isso aqui é um fundo de papel, conforme eu falei, 11% em cotas de outros fundos imobiliários, 3% em crédito estruturado e aproximadamente 3% em caixa. Esse fundo então possui 97% dos recursos alocados, sendo 30 CRIs, um crédito estruturado, o Fundo Imobiliário Porto Seguro, e 18 fundos de CRI. Então, esse fundo, na minha opinião, é bem diversificado. Para um fundo de papel estar bem diversificado, na minha opinião, é de 40 ativos para cima. Então, isso aqui passou por esse critério. Quanto à distribuição por segmento, temos aqui 33% comercial, 33% logística, 1% aqui em varejo essencial, 1% aqui em residencial e 2% em hotel.
sendo logicamente a distribuição geralmente, né, é em São Paulo, mas da metade está em São Paulo. Mergulhando então nos ativos do fundo imobiliário, a gente vê aqui, ó, que realmente a maioria deles rende o IPCA mais uma taxa pré-fixada. E um detalhe bem importante é que, apesar desse fundo aqui se dizer high grade, eu não acho ele tão high grade assim, ainda mais quando a gente olha apenas essa taxa, ó. Se eu olho apenas essa taxa de IPCA mais 7,4%, na minha opinião, isso é minha opinião, não é recomendação de investimento, cada investidor vai ter sua opinião, mas na minha opinião, essa taxa aqui é de um fundo imobiliário de médio para alto risco. Então, esse fundo aqui, apesar de ser considerado high grade, na minha opinião, ele é de médio para alto risco, considerando, logicamente, apenas essa taxa. Mas ele possui, ó, vários CRIs no seu portfólio, ele possui alguns fundos imobiliários, olha só, ele possui participação nesses fundos imobiliários aqui, mas é bom a gente ficar de olho no seguinte: apesar da carteira do fundo atualmente estar totalmente adimplente, ou seja, pagando em dia, a gente tem grande exposição em alguns CRIs, olha só, a gente tem grande exposição nesse CRI aqui, mas de acordo com a minha pesquisa, eu vi muita gente falando bem das garantias desse CRI, então seria até melhor mesmo o fundo imobiliário executar a garantia, mas como o devedor está pagando tranquilo, não tem como executar a garantia. Temos também o CRI aqui, a SAI, que pega aproximadamente 101 milhões de reais, e olha só, CB2, CB3 e aqui embaixo temos CB1. Isso aqui dá o total de mais de 200 milhões de reais alocados, e eu vi muita gente questionando a respeito disso aqui. E isso, na minha opinião, só aumenta o risco do fundo imobiliário, mas ele tem uma boa estratégia de estabilização de rendimentos. Olha aí, ó, ele vem pegando R$1, vai entregando, né, R$1, aumentou para 1,10, você pode ver que ele sempre busca ficar ali entregando mais ou menos a média, né, para ter uma previsibilidade, uma maior previsibilidade, apesar disso aqui não ser garantia, mas recentemente ele reduziu seus rendimentos, até porque a inflação está vindo menor, então é super normal esse fundo aqui e outros fundos imobiliários de papel reduzirem os seus rendimentos. E com base em tudo isso, eu vou dar a minha opinião. Lembrando, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Temos aí um fundo imobiliário entregando um bom dividendo, bem diversificado, atualmente está mais barato do que o seu valor patrimonial. Contudo, a gente tem essa taxa de performance que, particularmente falando, eu não gosto. Então, na minha opinião, esse fundo aqui já não vale a pena. Eu prefiro outros fundos imobiliários com taxas menores, que inclusive são maiores aí no mercado. E se você quiser aprender a analisar fundos imobiliários da forma completa para escolher os melhores para você, além de aprender tudo o que você precisa de outros ativos, eu vou deixar o link desse curso aqui no primeiro comentário fixado. Fica aqui então e nos vemos no próximo vídeo.